Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre a exposição aí, né, dos seus estoques, expor a grande quantidade que vocês têm em casa para pessoas próximas, para vizinhos. Essas coisas são bem perigoso na forma do tumulto que a gente está vivendo no nosso país. A gente não sabe, né? Aí o destino que vai dar e tudo que está acontecendo. E também pela forma que as pessoas, às vezes, com más intenções, né? Elas acabam se aproveitando da gente, da nossa generosidade. E por que eu tô falando isso? Tô falando por experiência própria. Tem uma moça uma senhora já, né, que me ajudava com as crianças. Eu pagava para ela quando eu trabalhava, fazia meus bicos fora. Ela ficava com os meninos, pegava na escola e às vezes ficava em casa até eu chegar. Por mais que as minhas coisas estavam guardadas, né, eu tinha antes, como eu falei para vocês num vídeo anterior, eu tinha um espaço, né? Quando eu tinha outro canal que eu perdi, eu cheguei a mostrar esse espaço para vocês. Era um estoque bem grande, muito grande mesmo. Era um estoque aí de 4 anos que eu tinha, né? Que dava aí para uns 4 anos contado certinho. Mas eu tive que abrir mão de algumas coisas porque eu perdi esse espaço. Eu não tenho mais e agora eu tô com pouco espaço. Então, essas garrafas, elas foram para os armários da cozinha, né? Eu fiz aí uns destralhes na casa e coloquei um armário na cozinha para colocar o estoque. E ela ficando em casa, ela acabou vendo, né, que eu estocava alimentos, e isso virou uma rotina para ela, né? Perguntou para que servia, eu expliquei tudo certinho, né? Mas eu não vi interesse dela em forma de guardar nada, não se interessou por guardar. Mas a partir daí eu não tive mais sossego, né? Sempre tava pedindo, você tem isso para me dar? Depois eu compro e te dou. Mesmo sabendo que eu perguntava, sabendo que eu tinha, porque ela já tinha visto, né? Eu ia lá e dava. Inclusive eu tinha um estoque grande de macarrão e esse estoque praticamente foi tudo para casa dela, porque eu acabei de tanto pedir, eu doei, né? Estoque. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Se vocês puderem, tá evitando o máximo que pessoas próximas estejam vendo, né, o que vocês guardam na casa de vocês, manter o máximo possível de privacidade, porque não que você deva ser egoísta, né? Não é isso que eu tô querendo passar com essa mensagem. Nós não devemos ser egoístas. Deus não se agrada disso, né? Mas Deus também não se agrada de exploradores, tá? E tem pessoas que elas são exploradoras. Quando elas percebem que existe um meio ali para explorar e para conseguir o que quer, elas vão explorar sem dó e nem piedade. Porque eu montei o meu estoque, não foi fácil. Eu sou mãe solo. Eu tenho um filho autista de 14 anos e tenho mais um filho de 6. Então, assim, eu sempre criei ele sozinha. Depois da separação, eu não quis mais relacionamento. Foi uma opção minha, né, de criar meus filhos sozinhas. Sozinha não, Deus sempre esteve comigo e Deus sempre cuidou. Deus nunca deixou faltar nada. Nós não vivemos no luxo, nós não temos luxo, mas Deus sempre está cuidando da gente. Foi uma escolha minha. Então não é fácil para nós que somos mãe solo fazer um estoque de alimentos, porque tudo é a gente que cuida, tudo o pai deles depois da separação não foi um pai presente, então tudo gira em torno de mim, tudo é eu que faço. Então não é fácil. E para quem não se sacrifica, como a gente se sacrifica para fazer estoque, que eu sei que, né, pessoas que fazem estoque, elas se sacrificam, elas tiram muito, às vezes nem lazer tem, né, não vai em salão, muitas mulheres, também não vou, para poder esse dinheiro ser revertido para o estoque. E essas pessoas que não entendem isso acham que é fácil.
né? Acha que a gente conseguiu ali do nada, que a gente conseguiu tudo fácil e não é assim que funciona. Então, com isso, eu aprendi uma coisa. Eu até evito, sabe? Eu quebrei o pé, fiquei um tempo com dificuldade de fazer as coisas em casa, mas eu deixei rolar, sabe? Fazia o que dava para fazer, cuidava da louça, da roupa, e às vezes passava um pano ali no banheiro mesmo mancando, mas não chamei ninguém para me ajudar, porque até meu irmão se ofereceu para pagar uma pessoa para poder me ajudar, mas eu não quis, porque eu não quero mais pessoas participando do que eu faço em casa e vendo o que eu tô fazendo, até porque é perigoso, né? Porque a mente das pessoas no Brasil, ela é meio tapada para relação a estoque. Tem pessoas que acham que a gente faz estoque, a gente tem dinheiro guardado em casa, a gente tem armas guardadas em casa, então a mente delas pensa dessa forma e isso se torna um perigo para a gente sobrevivencialistas, né? Se torna um grande perigo. Então, em relação a isso, a gente tem que ter muito cuidado. E também eu moro em comunidade, né? Eu não tenho condições para morar em outro lugar, eu moro em comunidade e as casas são bem coladas uma na outra, né? Então eu tenho que estar sempre com cuidado. Quando eu faço uso as garrafas, né? Às vezes a pessoa escuta, o que é que você está batendo aí? Aí eu falo, não, eu tô arrumando um armário aqui, tô arrumando um piso que quebrou. E você sempre tem que estar se justificando. E em relação à exposição, fazer tour, nesse momento eu acho que deveria evitar, sabe, de estar fazendo tour, porque é como se você estivesse dando uma carta branca para as pessoas, a quantidade de produtos que você tem, né? Ou seja, se a pessoa tiver que de invadir uma casa que ela sabe que a pessoa estoca, mas ela não tem a noção da quantidade que a pessoa tem ali, ela vai procurar aqueles que elas têm certeza da quantidade que tem, ou seja, de quem mostra tudo que tem, né? Ela vai na pessoa certa. Então, nesse momento, eu não aconselho, sabe? Mostrar tudo, né? A quantidade, mostrar local onde você mora, mostrar a rua onde você mora. Eu vejo que tem pessoas muito inocentes no YouTube que mostra tudo, rotina, pessoas que fazem estoque. Eu trabalhei na área de segurança, gente, por 15 anos, então eu vou falar uma coisa para vocês. O ser humano, ele é muito sujo, ele é muito ardiloso. E se ele achar uma brechinha que seja para te fazer mal, para te prejudicar, ele vai fazer, né? A gente vive nesse mundo de anjo caído, né? Um mundo que os anjos caídos estão cada vez fazendo a festa na mente das pessoas que não buscam a Deus, que não buscam orientação espiritual, não tem o Espírito Santo para guiá-los, então essas pessoas são bem perigosas. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que eu não tô mais colocando conservantes nos farináceos. Com a experiência aí de 3 anos, 4 anos usando farináceos, eu fiz uma experiência com o trigo sem conservantes. Ou seja, aqui essa garrafa ela é de 2023, tá? Ela venceu em 2023. Eu não tô colocando nem a canela e nem o cravo, né, que eu colocava antes. Por quê? Porque o gosto ficou intragável. O gosto ficou muito ruim, tanto do flocão e quanto do trigo, sabe? Então eu preferi não estar colocando mais. Eu tenho muita coisa ainda no estoque que ainda tá com conservantes.
E esse daqui eu tenho só essa garrafa com... Na época que eu fiz, em 2023, eu fiz com absorvedor de oxigênio. Eu tenho só 2 garrafas com absorvedor de oxigênio. É muito bom, né, o absorvedor de oxigênio, porque ele não deixa gosto, né? E deixa a garrafa bem enrijecida, né? Bem dura. Eu tô com crise de soluço, gente, me desculpe, tá bom? Aqui eu tenho o polvilho, que é de 2023 também, mas ele tá sem nada, tá bom? Eu não coloquei conservante nele, ele tá sem nada, mas ele, ó, tá bem duro mesmo. Então, o polvilho também é um farináceo que você não precisa colocar conservante nenhum. Ele fica intacto, fica bom. Já a farinha de mandioca, eu coloquei louro nela, mas eu tenho uma garrafa também que eu fiz sem e eu também não vou mais, quando eu guardar, eu não vou mais colocar, porque não precisa, tá bom? Se você compactar, bem compactado, o flocão e o trigo é bom você tá rotacionando, tá bom? Ele vai perder, com o tempo, ele vai perder um pouco de propriedades, ou seja, o glúten, né? Vai perder o glúten também. Não vai inchar tanto o pão. Mas ainda assim você vai ter um trigo aí para fazer aquele pão sírio, né? É melhor que não ter, tá? E o flocão, eu tinha mais de 30 garrafas de flocão. Pra que eu guardei tanto flocão? Atualmente eu doei algumas garrafas para uma família. Eu guardei muito flocão, aqui em casa a gente não consome muito, porque ele me dá azia. E as crianças também não gostam. Porque eu tinha cachorro. E meu cachorro, quando ele estava enjoado do estômago, ele tinha probleminha, às vezes ele ficava enjoadinho, ele já estava bem velhinho, ele comia o cuscuz com caldo de carne, eu fazia, ele comia. Então ele não ficava com fome, às vezes ele enjoava da ração e não queria comer. Então eu guardei bastante flocão pensando nele, né? Que aí podia ter um momento difícil de eu não conseguir comprar os patezinhos que ele comia quando ele estava enjoado e ele ficar com fome. Então essa era a minha preocupação, porque eu poderia ficar sem dinheiro para comprar as coisas para ele comer quando ele estivesse enjoado, né? Ou fazer a comida que a veterinária mandou, que era frango, batata, essas coisas. Então eu guardei bastante, porque aí eu poderia estar fazendo cuscuz para ele. E o caldinho de carne, alguma coisa ali, molho de atum também que ele gostava, sabe? O atum com molho, eu misturava e ele comia. Então por isso que eu guardei bastante. Como eu não tenho mais o cachorrinho, né? Eu doei bastante garrafa de flocão. Doei bastante, porque como eu também não tenho mais o espaço, quarto que eu tinha antes só para estoque, meu espaço está limitado, então eu dei preferências para ficar com o arroz, né? E aí eu doei algumas garrafas de flocão. E a farinha de mandioca, ela é muito útil bastante útil no estoque, porque você dá para fazer bolo, dá para fazer muitas coisas. E meus filhos amam farofa, então é uma coisa que não pode faltar. E voltando aqui, ó, gente, pro arroz, eu também não vou mais colocar louro, porque com a experiência eu vi que não tem necessidade, tá bom? Voltando a repetir, cada um guarda o seu alimento da forma que gosta, da forma que acha melhor, tá bom? No começo que eu comecei a guardar alimentos, eu não me sentia segura em deixar os alimentos sem conservante, mas com a experiência você acaba adquirindo a segurança, né? Então por isso que é bom pessoas que estão começando sempre fazer os seus testes em casa, né? Fazer o seu teste com uma garrafinha, pega uma garrafinha pequena, sabe? Você não quer fazer uma garrafa grande? Pega uma garrafinha pequena como essa, deixa sem conservante, compacta bem e deixa ela guardada lá por uns 2, 3 anos, que aí você vai ver que, ou até mesmo um ano, você vai ver que não precisa, tá bom? O feijão, eu já falei pra vocês que eu não pretendo estocar mais feijão, tá? Pretendo ver se eu consigo, depois de eu quitar algumas dívidas e adquirindo a panela pra fazendo a conserva,
Mas assim, as conservas elas acabam saindo um pouco cara pra gente, porque tem que comprar a panela, né? E tem que comprar os vidros também. E se eu tivesse uma pessoa para fazer a aquisição da panela juntas, né, para dividir, até que daria, mas a panela é um pouco mais, bem mais cara, bem cara. A última vez que eu vi, tava 400 e pouco, né, uma panela de 20 litros, que é o ideal para você estar fazendo a conserva. A minha é muito pequena, que eu cozinho feijão nela, é muito pequena, não dá. Então, esses dois assuntos que eu queria tratar com vocês hoje, né, falar com vocês. E dizer que cada um faz o seu estoque da forma que gosta, que se sente seguro. Eu recebi várias mensagens de pessoas que falaram que não precisa passar o arroz no forno. Mas assim, eu prefiro passar, sabe? O meu arroz ele não sofre alteração, ele não fica quebradiço, porque assim, eu aqueço o forno por 10 minutos. E quando o forno já tá aquecido, eu desligo ele, coloco o arroz na forma, deixo bem ali, abro ele bastante, deixo ele ali por no máximo 4, 5 minutos, tá bom? Depois eu deixo ele esfriar totalmente ali, para ele esfriar bem totalmente. Então, quando ele estiver já frio na temperatura normal dele, eu vou e guardo na garrafa. Porque o que acontece? Os alimentos, eles vêm, principalmente o arroz, o feijão, ele já vem do mercado já contaminado por caruncho, né? E quando você coloca no forno, esses bichinhos, eles já morrem com a temperatura. Eles morrem com a temperatura. Na época da minha avó, da minha mãe lá, né? Minha mãe colocava no sol, né? Não tinha forno, ela colocava no sol. Mas eu coloco no forno. E eu entendo se você não coloca, né? Se deu certo para você não colocar no forno, tudo bem. Não tem problema, gente. O importante disso é cada um fazer, não deixar de fazer, né? E sempre tá monitorando ali as suas garrafas para você não perder alimentos. Eu em 5 anos de estoque, eu nunca perdi alimentos com bichinho, nunca tive esse problema. O que aconteceu comigo foi a questão do feijão, que ele não cozinhava de jeito nenhum, e o gás foi assim, tava gastando, não tava compensando, tava gastando muito gás e tempo, porque eu tirava água, trocava e colocava de volta e nada de cozinhar. E quando cozinhava ficava aquele gosto ruim, amargo. Eu guardei várias marcas diferentes, todas as marcas aconteceu a mesma coisa. Então eu optei por não guardar mais, né? E recebi uma dica recentemente de uma inscrita. Eu não sei, eu não consigo falar o nome dela aqui. Eu acho que eu não consigo falar o nome dela direito. Mas ela falou que colocar bicarbonato, né, no feijão. Eu ainda tenho 2 garrafas grandes de feijão, que sobrou só 2 garrafas grandes, que o resto do feijão que estava estocado eu doei. Eu vou fazer esse teste, né, com bicarbonato, que ela me explicou, e vou deixar de molho para no dia seguinte cozinhar. E aí vamos ver se vai funcionar. Possa ser que seja meu fogão também, que é meio lento, mas não sei, né? Vamos ver. Então, voltando pro assunto da preservação aí do seu estoque, é prudente você evitar mostrar o seu estoque para vizinhos ou até mesmo para parentes, porque no momento de aflição, né? No momento possa ter aí uma G, né? E você ser traída por eles, que pode acontecer. A gente fica aqui no YouTube, mas a gente pode deletar o canal, né? A qualquer se um momento, se vier uma terceira G, aí a gente pode deletar. Mas se você mostrar para vizinhos e eles saber que você tem isso em casa, é mais perigoso, né? Porque
Tem muitos canais grandes, como o canal do Batata, tem o canal do Júlio Lobo, sobrevivencialismo, que eles são canais grandes, né? Eles mostram tudo que eles têm lá, mas eles são canais grandes, eles expõem o rosto deles. E eles têm uma fortaleza na casa deles, né? A casa deles eles são preparados para isso. E acredito, eles mesmos já disseram que eles não guardam. Os bunkers deles não ficam onde eles moram. Então, para a gente que não tem essas condições para fazer uma coisa dessa, umas condições financeiras para cuidar tanto da segurança, é perigoso, né? É bem arriscado. Então, é o conselho que eu dou para vocês, para algumas pessoas, para estar evitando esse tipo de situação. Eu tenho uma colega que ela tem um canal no YouTube, eu não vou citar o nome dela, mas ela teve que se mudar para outro estado, tá? Porque ela mora em comunidade, assim como eu. E ela nunca escondeu o rosto, ela sempre apareceu. Sempre fez canal ela sempre fez vlog também, mostrando a rotina dela, onde ela morava, mostrou a casa, tudo mais. E a casa dela foi invadida, né? Ela falou por mim por telefone, a gente se comunicava por telefone, né? Ela era uma inscrita do outro canal que eu tinha, que eu perdi, por falar a verdade, porque aqui a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque dependendo do que a gente fala contra o que é errado, a gente perde o canal. Se é um canal grande, eles não deletam, mas se é no pequenininho, igual o meu que eu tinha, que era só 2.000 inscritos, eles deletaram. Então, assim, com esse agora, eu tô tomando cuidado com o que eu falo aqui, porque senão eu vou perder ele também, né? Então, ela teve que se mudar. Teve que se mudar, foi para outro estado, porque ela estava muito exposta, né? E ela falou que a vida dela virou um pesadelo depois que os vizinhos descobriram que ela tinha aí estoque de alimentos, né? Então, vizinhos, eles podem ser muito abençoados, mas também pode ser um pesadelo na sua vida. Eu aqui onde eu moro, eu tenho os vizinhos bons e infelizmente aonde eu moro, eu tô no meio e ao meu redor não tem vizinhos bons, infelizmente, né? Os bons moram mais nas ruas, mais para cima. Mas como eu não pago aluguel e a minha casa, eu também não tenho condições de sair daqui para pagar um aluguel e morar em outro lugar. Minha casa, se eu for alugar, não é um valor tão alto para mim poder morar em outro lugar, né? Então eu continuo aqui, mas eu evito trazer vizinho para dentro da minha casa. Eu também não vou na casa de ninguém. Na verdade, eu não gosto de ir na casa de ninguém. Se eu for na casa de alguém, às vezes eu vou na casa do meu irmão. Eu fico no máximo 10 minutos, já venho embora. Então, a exposição demais, ou até mesmo da rotina, os nossos filhos, tá cada dia mais perigoso, tá? Porque você pode ter só alimentos para sua sobrevivência, você pode guardar só o básico ali para sua sobrevivência, mas a mente, como eu falei para vocês, a mente das pessoas que não têm cultura, que não entende do assunto, que não tá nem aí para os princípios bíblicos também, porque a Bíblia nos ensina a ser prudente. Então, para muitos, guardar alimentos é um ato de loucura, como já me chamaram, pessoas da minha família, não tô falando de pessoas externas, tô falando de pessoas da minha família que já me chamou de louca, a louca do apocalipse. Elas acham loucura, né? Mas eu acabei falando para um deles que na época que o arroz aqui na minha cidade chegou a R$ 50 o pacote de 5 quilos, ele, né, falou comigo, né? Falou, nossa, pena que eu não te escutei. Eu falei, então, eu não preciso pagar esse preço no arroz. Agora que baixou, na compra que eu mostrei para vocês aí, eu comprei de R$16,90, né?
Mas quando tava esse preço absurdo de R$ 50, eu não precisei me preocupar, porque eu tinha em casa. Então, deixa eu chamar você de louco, deixa, eu nem me importo mais. É uma coisa que quando me chamam de louco é um elogio. Em relação a estoque, eu não ligo mais. Mas eu tô tomando alguns cuidados agora em relação ao estoque, porque eu ando vendo que tá, principalmente duas YouTubes que mantinha contato comigo, mantém ainda contato comigo no telefone, teve a vida bem bagunçada por expor demais e estão sofrendo por isso, né? Teve uma aí que colocaram fogo na casa dela. Então, as coisas estão ficando sérias, gente. Não tá para brincar mais, né? Não tá para brincar. E eu vejo que às vezes a pessoa quer tanto que o canal cresce rápido, quer tanto like, que ela esquece da segurança dela e da família dela. O fato de estar expondo onde mora, estar expondo a casa, expondo a rotina, expondo as crianças. Às vezes vai buscar a criança na escola, também expõe a criança ali onde estuda. É um perigo. Então tomem cuidado com isso, tá bom? E o vídeo de hoje é esse, tá? Fiquem todos com Deus. E espero ficar mais tempo aqui com vocês, bastante tempo. Eu vi que muitos preparadores estão sumindo do YouTube. Eu fico triste porque a gente se sente familiarizado com eles, né? Tem muitos da época do outro canal que eu tinha que também sumiram, não encontrei eles mais. Começou junto comigo o canal, tô falando não desse canal aqui, mas do que eu perdi. E sumiram, também não encontrei mais eles, então a gente fica triste, né? Porque a gente não sabe o que houve, o que aconteceu, se estão bem, se não estão, se a família está bem. Mas eu espero em Deus que eles estejam bem, com a graça do Senhor Jesus. E a gente fica torcendo para que todos estejam bem. Ou se foi opção deles mesmo deletar o canal, né? Então fica aí esse alerta para vocês tomarem cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. Evitem, se for postar vídeo de estoque no YouTube, evitem mostrar a casa de vocês, evitem mostrar onde os seus filhos estudam, onde vocês trabalham também, gente. As pessoas tá cada dia mais difícil. Se a gente não se apegar ao Senhor, se a gente não orar, não entregar a nossa vida para Deus, as batalhas são mais complicadas. Com Ele é difícil e sem Ele é pior ainda, tá bom? Eu fico por aqui, desejo um sábado abençoado para vocês. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com mais alguém. Que Deus abençoe a todos.